E aí galera, Fábio falando aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação de mais de 40 itens sobre Flock Inu e Baby Dogecoin. Vamos analisar os fatos e os números para entender quais são as diferenças principais entre um projeto e outro e assim entender qual está mais preparado para dar o próximo passo, que seria uma listagem numa grande corretora. Então vamos para a tela do computador. Eu preparei aqui essa listagem para a gente entender todos esses itens. Então, a parte social, a parte de métricas sociais, os rankings que a gente tem disponível e os dados on-chain e off-chain também para a gente analisar. Então tem bastante coisa aqui para a gente ir conversando. Vamos dar início à nossa análise. Primeiro, na parte social aqui, os seguidores de Twitter e de Instagram, tudo isso. Então a gente tem no Twitter da Baby 600 mil pessoas contra 259 da Flock, certo? E aí a gente tem a quantidade de twitters que eles postam. A Baby Dogecoin, desde a abertura da página, postou 931 vezes, enquanto Flock Inu, 2.377. Eu estou falando aqui de uma data do dia 22 de dezembro, tá? Então só para vocês entenderem. Dando uma olhada aqui nas próximas redes sociais, a gente tem Instagram com 183 mil para Baby, contra 15 mil só da Flock. Facebook, 289 mil da Baby e a Flock não tem Facebook. Bitok, que é uma rede só da China, tem 198 mil da nossa Flock e a nossa Baby não tem essa rede social. YouTube também não tem Baby e tem 7.400 para a Flock. No Telegram tem 198 mil pessoas lá na página da Baby contra 50 mil na página da Flock. A gente tem o Discord com 21 mil e 9 mil para Flock. No Medium a gente não tem na Baby Dogecoin e tem 1.500 seguidores na Flock Inu. Reddit tem 8.600 para Baby e 8.000 para Flock. E aí a gente tem aqui as pessoas que colocam uma estrelinha lá para seguir, para ficar monitorando as páginas, né, tanto da Flock quanto da Baby. E aí tem tanto no CoinMarkup quanto no CoinGecko. Lá no CoinMarkup a Baby tem 191 mil pessoas na watchlist e a Flock Inu tem 181 mil pessoas. Na CoinGecko tem 81 mil pessoas na Baby Doge e a Flock 74 mil. Então a gente tem aqui um número mais parecido, né? Bem diferente da divergência que tem, por exemplo, de Twitter. Mas a gente percebe que Flock é muito mais ativo do que a Baby em comparação a postagens, a número de postagens. E aí vamos dar uma olhada então nas métricas M3 para entender a qualidade desses seguidores, dessas redes sociais. Essas métricas M3 é M3 3 meses, tá? Então a gente pega a análise de 3 meses para ver como que anda a rede social, a interação, o engajamento e o sentimento. Tudo isso eu peguei do portal Lunar Crush, que eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram também fazer análise desse ou de qualquer outro projeto. A gente tem aqui um volume social caindo 62% para Baby, enquanto sobe 82% para Flock. No engajamento social, que é justamente a quantidade de interações que tem com as postagens, a gente tem uma queda de 46% na Baby contra um aumento de 122% na Flock. Dominação social é o quanto aquela página ela é relevante perante a todas as outras. Ela caiu 95% na Baby Dogecoin e subiu 45% na Flock Inu. Contribuintes sociais são outras pessoas que não são as páginas oficiais retweetando, contribuindo e tal, fazendo todo aquele engajamento. A gente tem uma queda de 50% e 49% na Baby e 55% de aumento na Flock Inu. Sentimento de médio. O que é esse sentimento médio, alto e baixo? Já para adiantar. O médio é quando a pessoa não fala nada que desestimula, né? E para vocês entenderem melhor, o sentimento de alto é quando a pessoa fala para comprar, fala que está gostando, que quer mais. Sentimento de baixo é justamente ao contrário, quando a pessoa fala que quer vender, que não quer mais. Então, um algoritmo busca isso nos comentários para tentar entender o sentimento da rede. A gente tem aqui um sentimento de médio que não teve alteração na Baby Dogecoin, enquanto o sentimento médio na Flock caiu 4%. O sentimento de alta, né, é um sentimento de querer comprar,
na Baby Dogecoin caiu 63%, enquanto na Flock cresceu 83%. Sentimento de baixa, né, de querer vender, ele subiu 2% na Baby Dogecoin, enquanto ele subiu 149% na Flock Ino. Então ele subiu muito mais na Flock. E a gente tem aqui então esses dados aqui, essas métricas, eles deixam claro, tá? São dados que, independente da quantidade de seguidores, a qualidade dos seguidores, o engajamento desses seguidores, ele é muito maior na Flock e ele vem crescendo ao longo dos 3 últimos meses, enquanto na Doge talvez tenha tido lá o hype que todo mundo começou a seguir, mas isso daí acabou passando e agora só está caindo e não está bom, não está legal do jeito que está. Vamos dar uma olhada aqui nos rankings que a gente tem do Lunar Crush de uma semana, então quer dizer, a média de uma semana. Esse ranking ele leva em conta todos esses dados aqui e muitos outros dados de métricas sociais, de interação lá nas redes sociais, para formar um ranking. Então ele coloca lá, a primeira criptomoeda seria a mais importante das redes sociais. E aí forma um ranking. Nessa última semana, a Baby Dogecoin ela esteve na posição 1142, certo? Enquanto a Flock Ino esteve na posição 399. Então tinha 1.141 criptomoedas mais importantes nas redes sociais do que Baby Dogecoin, enquanto 398 mais importantes do que Flock Ino. E o ranking do CoinMarketCap, ele leva em conta, além do próprio market cap, outros dados também. A Baby Dogecoin está em 2.987 e Flock Ino 2.822, certo? Então aqui a gente percebe mais uma vez pelo ranking que a qualidade das redes sociais de Flock Ino, ela parece ser bem melhor do que a qualidade das redes sociais de Baby Dogecoin. Agora vamos entrar aqui nos dados on-chain e off-chain, que são dados tanto da blockchain quanto fora da blockchain para a gente continuar nossa análise para entender o que está acontecendo aí. Holders. A gente tem 1.054.000 holders na Baby Dogecoin e 377 mil na Flock Ino. Aqui eu já somei tanto Ethereum quanto Binance Smart Chain, tá? Só para vocês não terem dúvida. E aí eu fiz também uma análise das top 10 carteiras. O que é isso? Eu peguei as 10 maiores carteiras, eu retirei as carteiras de contrato, de liquidez, de queima, as carteiras que a gente sabe que são contratos, e eu deixei só as carteiras que são endereços de pessoas que compraram lá. Então a gente tem uma dominância de 3,22% do supply nessas carteiras, nessas top carteiras aqui, na Baby Dogecoin, enquanto na Flock Ino tem 1,64% de dominância do supply. Ou seja, na Baby Dogecoin a gente tem o dobro de possibilidade de manipulação de preço, porque basicamente os top 10 têm o dobro de supply do que tem na Flock Ino. Também isso é um item importante para a gente avaliar sempre quanto de dominância os top 10, top 50, e você faz a sua análise aí, eles possuem, porque justamente eles são as baleias que podem dar uma movimentada muito interessante no preço, tanto para cima quanto para baixo, né? Na questão de transferências, quantas transferências aconteceram no projeto desde o início dele? Então na Flock a gente teve aqui 2 milhões de transferências, quanto na Baby Dogecoin 4,1 milhões de transferências. E a gente está falando aqui que a Baby Dogecoin ela é maior do que o dobro, né, da Flock Ino. Então a gente esperaria bem mais transferências, pelo menos umas 5 milhões de transferências aqui, para ser compatível o nível de holders com o nível de transferências. Então a gente percebe aqui nesses primeiros dados que, apesar de Baby ter mais holders, a Flock Ino tem uma melhor qualidade em relação à utilização da criptomoeda, do token da Flock Ino. Vamos dar uma olhada aqui na variação de preço, também algo estático aqui para a gente avaliar. No último mês, Baby Dogecoin caiu 26%, enquanto o Flock caiu 36%. E nos últimos 3 meses, Baby Dogecoin valorizou 182% e a Flock Ino 162%, certo? Vamos falar um pouquinho aqui de mercado, capital do valor de mercado. Então a gente tem a Baby Dogecoin valendo 399 milhões de dólares, tá? Aqui tá real, mas é dólares. E Flock Ino
valendo 1,1 bilhão de dólares. Então, a Flock é bem maior em relação ao valor de mercado. As transações das últimas 24 horas, também em dólares, tá? A Baby Dogecoin teve 2,8 milhões de dólares em transação nas últimas 24 horas, enquanto o Flock Ino teve 17,3 milhões de dólares em transações. Isso também reflete aqui para a gente um ponto importante quando a gente pensa em uma listagem numa grande corretora. A grande corretora, ou qualquer corretora, ela ganha comissão sobre os volumes que são transacionados, as quantidades de transações e os volumes que são transacionados. Então a gente vê aqui que Flock tem muito mais volume transacionado e percentualmente tem muito mais transação também. Então faz mais sentido a gente pensar que a Flock seria algo mais valioso para uma corretora, e só olhando aqui essa parte on-chain, sem contar aqui na parte da qualidade do engajamento também das redes sociais. Agora vamos dar uma olhada em outras coisas também para a gente entender como que está funcionando. Então, a gente tem aqui a auditoria, as duas são auditadas pela Certic, então muito legal. Aqui os blockchains que elas estão participando, tanto Baby quanto Flock, as duas estão na BSC e na Ethers e no Ethereum. Então tá tranquilo em relação a isso, as duas estão bem parecidas. As duas não têm uma ponte própria para comunicar os tokens da rede Ethereum com a rede Binance Smart Chain. Elas usam uma solução terceirizada. Então as duas estão no mesmo nível de tecnologia aqui. Listagens hoje. A Flock e a Baby Dogecoin, elas estão em 17 nomes diferentes, em 17 corretoras, tanto centralizadas quanto descentralizadas. Então as duas estão também no mesmo nível aqui de quantidade de listagem. As duas possuem projeto ou já possuem NFT. Staking, que é quando você pode depositar suas moedas e receber um juros sobre isso, né, de forma bem simples de falar para vocês. Então a Baby Dogecoin não tem possibilidade de stake ainda, enquanto a Flock Ino já tem possibilidade de stake. Game. Aqui a gente sabe que game, NFT, game play to earn, está numa hype enorme, certo? Então a gente tem aqui a possibilidade de game no Flock Ino. Na Baby Dogecoin não tem nada oficial que fale que vai ter um game sobre isso. Pagamentos. As duas têm possibilidades de ser uma moeda de pagamentos, né? Tanto que elas já têm parceria para isso. Vamos dar uma olhadinha aqui então nas taxas que são pagas. A gente tem a taxa de transação na Baby Dogecoin em 10%, enquanto na Flock está 3%. O slippage pago, né, preferencialmente ele recomendado na Baby Dogecoin é de 12%, enquanto na Flock Ino é de 4%. O que isso significa? Se você comprar hoje e vender amanhã na Baby Dogecoin, naturalmente você vai ter um pênalti de 24% do valor que você investiu. Então, se você colocou R$100, você já perde R$24 só nessa taxa. E aí a gente tem que ver se teve valorização ou não ainda para ver o que vai acontecer disso. Enquanto na Flock Ino, com uma taxa de slippage de 4%, você perde 8%. Então, você comprou R$100, você perde R$8 já para começar, só para brincar e comprar e vender. Eu trouxe aqui o principal diferencial, na minha opinião, tá? Então, o principal diferencial da Baby Dogecoin de produto, não estou falando de rede social, tá? Estou falando de produto. É o cartão de débito, que eles tanto falam, né? Que quer ser uma moeda universal. Então, para isso, eles estão popularizando o cartão de débito, certo? E a Flock Ino é o jogo metaverso Valhalla. Então, metaverso também está numa baita hype, game NFT está numa baita hype, e Flock Ino está fazendo o jogo Valhalla justamente para entrar nesse momento que a gente está vivendo. E eu trouxe também os principais parceiros que eu consegui listar sobre esses dois projetos. Então a gente tem em Baby Dogecoin a Coin Payments, que é justamente uma empresa que possibilita o pagamento usando criptomoedas. E ela possibilitou agora que Baby Dogecoin faça parte desse escopo. Então alguns comerciantes que quiserem vão poder aceitar a Baby Dogecoin ali para pagamento. E na parte da Flock, a gente tem já algo muito mais maduro em relação a parcerias. A gente tem a Chainlink, que é o maior projeto oráculo do mundo hoje, justamente para dar veracidade nos dados que são movimentados na blockchain. Então, isso a gente está falando tanto para uma listagem, quanto para o DeFi,
para staking, e aí para diversas coisas a Chainlink ela serve, principalmente no jogo também, para dar credibilidade e veracidade nos dados de recompensa, de tudo que vai acontecer lá, né, que é um jogo monetizado. Então a Chainlink é o principal player do mercado e fez a parceria com a Flock. A gente tem a Inverse DeFi, que é justamente a empresa que possibilitou o stake nesse momento. Foi aberto recentemente o pool de staking e em 24 horas já alcançou 44 milhões de dólares em stake. Foi o maior movimento dentro dessa empresa Inverse DeFi. Então foi algo extremamente interessante de se ver. A Wintermulti, que é uma formadora de mercado. O que é formador de mercado? É uma empresa que basicamente compra uma quantidade enorme de tokens para poder ficar comprando e vendendo em alta frequência para gerar liquidez para grandes bolsas, grandes corretoras. O que isso significa? Assim, mais simplesmente, quando você entra lá na Binance e clica em comprar, se você colocou o preço de mercado, ele é executado na hora. Ele só é executado na hora porque existe um formador de mercado que fica comprando e vendendo toda hora. Então, toda hora que você entrar lá e clicar em comprar ou em vender, vai ter alguma opção para você fazer o link do preço e executar essa ação. Então, os projetos que chegam em grandes corretoras, eles quase sempre precisam de um formador de mercado justamente para dar liquidez e para dar uma vantagem competitiva também. Porque imagina, se você vai negociar lá 5 milhões de dólares por dia só em alta frequência, só em formação de mercado, a Binance também vai ganhar uma comissão em cada transação. Justamente a empresa Wintermulti, ela também ganha um FII, porque ela acaba comprando um pouquinho mais barato e vende um pouquinho mais caro. E aí, obviamente, é muito pouquinho mesmo, só que transacionando milhões de dólares por dia, ela acaba juntando o lucro dela ali no final das contas. Todos os projetos, ou quase todos os projetos, eles precisam de um formador de mercado para justificar entrar numa grande corretora, porque a grande corretora não vai querer que você entre lá para movimentar 1 milhão por dia, 2 milhões por dia. Ela quer que você movimenta dezenas de milhões, até quem sabe bilhões, né? Então você precisa literalmente ter muito volume. Então a Wintermulti, ela ajuda todos os projetos que estão junto com ela a entrarem nas top 10 do mundo, porque justamente ela tem todo esse arcabouço de tecnologia e de mercado financeiro que acontece, tá? E isso não é uma exclusividade de criptomoeda. No mercado tradicional, os formadores de mercado, eles representam até 60% das transações feitas por dia nas bolsas, seja do Brasil ou fora do Brasil. Então isso é totalmente normal e é necessário para ter liquidez, para você não colocar uma ordem agora e ela só for executada daqui 2, 3 dias, quem sabe. Então é algo que é muito interessante, que a gente vê que Flock já está muito mais maduro. E aí, continuando, a gente tem o Shopping.io, Now Payments, CryptoCart, que são empresas de pagamento também de criptomoeda, que você pode usar Flock para comprar dentro do parceiro deles. Então eles já estão nesses 3 parceiros também, muito mais local para você comprar usando Flock. Além disso, também eu trouxe aqui 8 times de futebol até o momento, que a Flock está patrocinando. Então, em diversos países, sempre times de Série A, né, times extremamente relevantes e com muito potencial, a Flock patrocina, sem contar todo o marketing externo que a Flock faz, né, em aeroporto, outdoor. Ela vai começar, inclusive agora dia 22 de dezembro, uma forte campanha no YouTube, também para fazer aquela propaganda nos vídeos iniciais, nos vídeos no meio do que você está assistindo, para falar de Flock também. Então ela está indo bastante forte na questão de marketing também. Então a gente tem todos esses dados agora, a gente consegue analisar. E o que eu vejo? O projeto Baby Dogecoin, ele é um projeto bem estabelecido, é um projeto que aparentemente é seguro, né? Tem a auditoria do contrato, só que ele ainda está na casinha do memecoin. Não tem nada de tão revolucionário, né? Ele quer ser um meio de pagamento, só que ele está regredindo para o cartão de débito ao invés de tentar trazer uma solução muito mais tecnológica. Então ele está muito focado ali em ajudar os cachorros, fazer doação para santuários de cachorros e tal, e se apoiando muito forte num total de seguidores que ele tem e no total de holders que ele tem. Só que a gente já viu aqui por meio de fatos que a qualidade dos seguidores não é tão boa assim e qualidade dos holders também não é tão boa assim, porque eles têm menos transação e menos volume percentualmente.
E também a gente viu que Baby Dogecoin tem o dobro de chance de ser manipulado do que Flock, devido às carteiras top 10 ter o dobro do volume de supply. E a gente percebe também que, em relação à taxa, Flock é muito mais atrativo do que Baby, né? Uma você perde 8% para comprar e vender, e a outra você perde 24% para comprar e vender. E em relação à maturidade de ecossistema, a gente percebe que Flock está muito mais avançado, muito mais próximo de uma grande listagem do que Baby Dogecoin em relação a parcerias. E aí, eu não quero tirar a conclusão aqui qual que é melhor que qual, isso cabe a você, você vai analisar com esses dados e quais outros dados que você queira e tomar a sua melhor decisão de investimento. Talvez a sua decisão de investimento seja aportar nos 2 projetos, e aí você pode fazer como você deseja. Agora que você já sabe as informações corretas de qualidade, né, você pode tomar a sua decisão. Eu acabei vendo aí no YouTube ultimamente canais até de grande relevância postando 10 vídeos por mês falando que Baby Dogecoin ia ser listada, e aí a cada vídeo ele ganhava mais seguidor, mais view, ficava mais feliz, só que ele está iludindo as pessoas, porque não é algo que aparentemente vai acontecer tão cedo. Então, ao invés de ficar somente torcendo, invista, perceba os dados, estude essas informações, se aprofunde para você tomar sua melhor decisão. Talvez você chegue na conclusão que sim, você quer investir em Baby Dogecoin e também em Flock. Só que você talvez não queira investir todo o seu dinheiro, você talvez queira investir uma parte pequena e depois fazer outros aportes em outros projetos mais sedimentados. Talvez você queira fazer isso. Isso depende do seu estudo. Então, eu deixo a dica aqui para você fazer esse tipo de análise. E se você achou esse conteúdo importante para o seu desenvolvimento como investidor em criptomoedas, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, compartilha com amigos que também estão investindo nesse mundo e eu te vejo na próxima.